Pronto, gente, boa noite. Agora oficialmente gravando, né? Esse nosso evento do SIGFAP Brasil. Eu sou Mariana Sartor, geralmente quem está à frente aqui desse evento é a Cláudia Chiro, mas os próximos a gente está se revezando um pouco. E eu vou mediar um pouco essa conversa, vou, né, trocar umas ideias junto com todo mundo que está aqui hoje nessa série, né, que foi intitulada Os Desafios de Ser um Terapeuta, uma Terapeuta FAP, como parte, assim, de alguns episódios para discutir algumas questões que a gente tem considerado bem importantes e criar contexto para a gente poder discutir aqui também com essa comunidade também interessada em FAP, também interessada nessas discussões, né. O SIGFAP, ele é um grupo de interesse, né, justamente em FAP, em Psicoterapia Analítica Funcional, que fica vinculado à CBS Brasil, e esse é um evento, então, que faz parte de algumas atividades que tentam promover aí o compartilhamento, a divulgação, a propagação da FAP, para a gente poder estar também criando esses contextos de discussão e divulgação, né. E hoje a gente tem aqui um episódio bem especial, né? Então, o episódio de hoje vai contar, então, com a dedicação, a troca, a disponibilidade, que a gente agradece muito, da Ana Lu Costa, que aceitou o convite de vir aqui trocar com a gente, dedicou um tempo dela para discutir esse assunto bem importante, que eu entendi que é um assunto bem caro, bem importante para ela, que tem a ver com estudos que ela tem feito, mas também muito caro e muito importante para a gente, por ser tão relevante a gente discutir esse tema, né? Quando a Cláudia iniciou a pensar esses desafios, a ideia é realmente um espaço para a gente trocar e conversar. Então, a gente pensou no começo, né, para trazer algumas ideias, e depois a gente vai abrir para perguntas e tal, e poder, enfim, trocar, enfim, discutir e compartilhar, né? O evento já está sendo gravado, fica depois disponível no canal do YouTube do SIGFAP, e lembrar que, como o evento é gravado, e a gente vai trocar um pouco aqui algumas ideias, vai ser importante que todo mundo que for né, se expor, lembre que a gente vai disponibilizar essa gravação. Então, caso você tiver com vontade de compartilhar alguma situação pessoal ou de caso, né, é importante lembrar que isso vai ficar gravado, para todo mundo se sentir protegido, tá bem? Vou apresentar, então, a Ana Lu, antes de passar a palavra para ela. A Ana Lu é psicóloga, formada pela Faculdade Evangélica do Paraná, em 2012. Ela é mestre em psicologia, na linha de psicologia forense, com ênfase em clínica, pela Universidade de Tuiuti, também aqui do Paraná. E do Paraná, né? Nós duas estamos falando de Curitiba, né? Em 2016. Atualmente, ela é doutoranda em psicologia na Universidade Federal do Paraná, na linha de análise do comportamento. Ela atua como psicoterapeuta, supervisora e docente em pós-graduação. Tem interesse nos temas relacionados à formação de terapeutas e o papel de variáveis sociopolíticas nos processos terapêuticos. A Ana Lu, então, hoje vai compartilhar com a gente. Ela fez um recorte, né, ela intitulou, então, hoje a conversa como reflexões sobre a inclusão de variáveis sociopolíticas na formulação do caso. E eu vou passar, então, a palavra para ela. E eu combinei com ela aqui que eu já vou passar fazendo uma pergunta, né? Que eu queria que ela contasse um pouco o contexto desse recorte. Como é que ela chegou aí para pensar nisso e, quando foi convidada, né, aí pensou nesse recorte? Conta para a gente, Ana Lu. Eu, na verdade, sempre me senti próxima de temas, assim, desde a escola, de gostar de estudar história, sociologia, filosofia. Inclusive, eu cheguei a cursar a graduação de História por quase 3 anos, mas aí, como eu fazia as duas faculdades ao mesmo tempo, acabei fazendo uma opção e fui para Psicologia. Mas eu sinto que esse raciocínio, esse fazer histórico e essa coisa muito contextual, ela sempre esteve muito presente. Não à toa também escolhi a análise do comportamento, que é uma linha que tem também, né, toda essa aproximação com o contexto, e eu acho que, para mim, foi ficando uma coisa muito atrelada uma à outra, e eu, inclusive, acho muito triste, muito complicado que esses caminhos tenham se distanciado e a gente veja a psicologia clínica descolada de certas realidades que são muito pertinentes, assim. Então, a ideia de ter escrito e de ter pesquisado isso agora na tese é justamente tentar propor alguma forma de defender o porquê que isso é importante, porque é uma coisa que a gente ainda tem que fazer, porque existe, né, uma defesa em torno de uma neutralidade, de que esse tipo de coisa não cabe, né, numa discussão quando a gente está falando de psicologia, o que, enfim, não faz o menor sentido, mas a ideia é realmente propor essa aproximação e
dentro dessa perspectiva, também olhar para a formação dos terapeutas, porque eu também entendo que a gente está aqui, a gente vai falar sobre variáveis culturais, e eu queria que a gente também falasse um pouco sobre as variáveis culturais da nossa área, da nossa atuação, do nosso trabalho, porque eu também sinto que, especialmente falando de terapeutas que estão em formação, a gente sempre tem formação, né, mas em terapeutas que estão recém-chegados, assim, né, nesse caminho, eu acho que também tem algumas variáveis culturais da nossa área que dificultam o contato com essas questões. Então, por essa razão, eu já vou até começar. Eu fiz uma apresentação, assim, só para ir me guiando, como eu falei, eu não gostaria que ficasse num formato, assim, né, de palestra, eu queria que ficasse num formato a gente pudesse conversar, até porque a maioria das pessoas aqui, né, eu conheço, estou me sentindo numa roda de amigos, assim, então, né, isso é muito bom. E que a gente pudesse realmente construir juntos, é meramente ilustrativo, né, a apresentação, a ilustrativa apresentação, e a separação que eu fiz também é meramente didática, porque são temas que eles vão se conversando, né. Eu coloquei o que seria uma espécie de percurso, mas só para descrever aqui o que eu pensei em contemplar hoje, pensando, iniciando, falando num contexto histórico, acho que não tem como a gente falar de variáveis culturais sem, de certa forma, fazer uma passagem, mesmo que breve, por uma questão histórica. A partir disso, a gente falar um pouco sobre variáveis sociopolíticas, então, quais seriam e de que forma que a gente pode entender o impacto delas, tanto na formulação do caso, que foi o título que eu coloquei, mas no processo como um todo, porque a formulação de caso é uma parte permanente da terapia, ela não se encerra nas primeiras sessões. Então, quando eu falo ali de formulação de caso, eu também estou contemplando, né, esse processo como um todo. As variáveis culturais, porque a ideia é também a gente sair um pouco dessa questão de só olhar para algumas variáveis que têm um viés que é identitário, um viés que é relacionado à raça, gênero, classe, por exemplo, mas a gente olhar também para a cultura de um modo geral, pensando em contingências de individualismo, pensando em contingências que geram um sofrimento e que a gente acaba observando quando a gente está atendendo. E aí, por fim, a gente citar algumas coisas que já vêm sendo feitas, né, com relação a essa construção de uma prática que é culturalmente mais sensível, e o que está ao nosso alcance, o que a gente pode fazer, e o quanto essa sensibilidade ela pode auxiliar não apenas com os casos que a gente vai estar acompanhando, mas também como a gente se vê nesse meio, porque a gente também vive no mesmo mundo, sob as mesmas contingências, a depender, né, de algumas questões que vai ser diferente de cada um, mas pensando nessas mais amplas, de uma cultura ocidental, etc., a gente está todo mundo no mesmo barco, assim. E aí as variáveis sociopolíticas, na verdade, elas vão dizer em que parte do barco que você está, se você está numa lancha, se você está numa canoa, se você, enfim. Mas a ideia é fazer uma discussão mais ampla, até porque esse é um tema, já vou entrar aqui no contexto histórico, que, de certa forma, foi se desvinculando dos currículos de psicologia, né? Então, a nossa profissão ela foi regulamentada aqui em 62, logo em seguida, já tivemos um episódio de ditadura, e a gente sabe que, a partir desse momento, o currículo de psicologia ele foi afetado. Uma história até que a Regina contou na BPMC esse ano, na abertura, que nesse momento foram demitidos todos os professores analistas do comportamento da UNB, restando apenas um, que em seguida também acabou, não compactuava com isso. Então, o que aconteceu é que todo um viés mais crítico, consciente, sociopolítico, ele foi censurado e modificado, considerando esse momento histórico logo em seguida da regulamentação da nossa profissão. Então, o que acontece é que todo o currículo ele passou a seguir o caminho de outros países que era mais direcionado para as necessidades do mercado. Então, ao invés da psicologia ficar também nessa área crítica de pensar na sociedade, políticas públicas e tudo mais, a gente acabou tendo essa fragmentação, digamos assim. Fragmentação, vou falar daqui a pouco, que foi esse autor que trouxe, mas
pensando nesse contexto brasileiro, o que aconteceu foi que o currículo ele foi modificado para atender interesses que faziam mais sentido naquele contexto. Então, a nossa matriz, a matriz curricular, ela acabou sendo construída voltada para competências, e aí aqui eu coloquei, né, uma pergunta, assim, que para a gente pensar o quanto que a gente teve, de fato, de disciplinas relacionadas a esse tipo de assunto. Falando por mim, eu tive uma disciplina de Sociologia e uma disciplina de Filosofia, num curso de 5 anos, né, o que é pouco, imagino que daí algumas graduações têm um pouco mais, um pouco menos, mas o que um censo realizado pelo CFP no ano passado, retrasado, trouxe, é que a maioria das pessoas compartilhava com essa lacuna no currículo, e que as que foram buscar coisas relacionadas a esse tipo de discussão fizeram por conta própria, buscando cursos, buscando literatura, buscando em outras áreas, porque de fato a graduação foi falha. Então a gente tem uma carga grande de outras cadeiras, digamos assim, mas essa acaba sendo uma que fica negligenciada, né? E que isso foi uma tradição que se manteve e que a impressão que dá é que se intensificou, porque hoje em dia o que está em voga, né, na nossa área acaba sendo, apesar desse tipo de discussão ter voltado, o que é muito bom, ainda tem-se uma ideia muito fragmentada que veio trazida por esse excesso de especialização. Então, esse autor, o Henle, ele é um autor alemão, e ele já trazia essa questão em 1976, ou seja, há 50 anos atrás, muito tempo atrás, o quanto essa fragmentação faz com que a gente não tenha mais um campo, uma visão integrada sobre o campo da psicologia, que faz com que a gente se feche numa especialidade, numa subespecialidade, numa especialidade da especialidade da especialidade, e a gente perca essa possibilidade de mobilização, de se ver como uma classe e também de se ver como parte de uma sociedade que tem questões e que, se a gente não se debruçar sobre elas, se a gente não aprender sobre elas, a gente muito provavelmente vai negligenciar aspectos importantes do nosso trabalho e do campo como um todo, assim, né? Então, eu acho que essa é uma questão, e aí eu lembro quando eu estava escrevendo essa parte da tese, assim, da justificativa, é doído ler isso, assim, porque hoje em dia eu trabalho como terapeuta, né? Então, não é uma atuação ali muito da mobilizada, da que tem um grande impacto social, a gente sabe disso, acho que tem que também se fazer essa autocrítica, né, não é uma coisa fácil de constatar, mas é um fato, acho que é uma área que ela atende muito mais a esses interesses, assim, de mercado, do que necessariamente algo que pode, em larga escala, produzir uma mudança. E isso foi uma coisa já dita pelo Skinner lá, no Ciência e Comportamento Humano, sobre a psicoterapia como uma agência de controle, que visava reduzir os subprodutos da coerção. Então, como se a gente estivesse ali em favor de manter as pessoas nessas contingências de controle. E, de fato, se a gente não tem nenhuma visão crítica sobre nada, talvez a gente faça isso mesmo, sem ter nenhum tipo de crítica. E, assim, uma outra coisa pontuada por ele também é que a gente não tem como fugir do controle. A liberdade, ela é um estado que a gente não tem, mas que, ao mesmo tempo, quanto mais a gente consegue descrever as variáveis que controlam o nosso comportamento, mais próximo de ser livre a gente está. Então, também essa proposta de olhar para essas variáveis, ela vai muito alinhada nesse sentido de entender o quanto essa descrição favorece essa aproximação a um estado mais livre, assim, né? Pelo menos livre de um sofrimento, que a gente vai também falar um pouquinho. Então, eu acho que é legal trazer esse contexto para entender que a gente já vem de uma construção histórica, muito antes de nós aqui nos formarmos, que ela já é mais descolada e que talvez seja uma responsabilidade nossa, então, buscar essas formas de integrar, né, como esse autor trouxe. Então, um outro contexto, assim, é que, passado, então, essa questão
E aí eu estou falando mundialmente, não só no Brasil, né? Uma era onde o poder militar imperava, a era das guerras e tudo mais, veio essa ideia de um poder econômico que trouxe consequências, que aí é esse o ponto quando a gente fala de variáveis culturais, que são muito adoecedoras também, né? Que é um aumento da concentração de renda. Então, a partir do momento que que existem muitas iniciativas de... Ai, gente, eu tô com a janela aberta porque tá muito calor e tá uma barulheira, mas faz parte, né? Enfim, voltando, é só porque nesse momento... Ai, que bom, é porque aqui começa o horário do iFood, motos, etc. E aqui fica um... Para mim tá ótimo também, não estou escutando barulho, não. Ai, que bom. Então, o microfone está fazendo o papel dele de captar só o que interessa. Mas aí, fruto desse momento dessa mudança de poder para um poder econômico, onde a gente tem uma acentuação nesse modelo capitalista, gera-se, então, esse aumento da concentração de renda, as pessoas trabalham mais, o meio ambiente cada vez mais degradado, e a gente tem sentido isso muito próximo, cada vez mais, e, consequentemente, também uma ideia de uma individualização. Então, dentro de todo esse contexto, entende-se que esse panorama, ele com certeza influencia na saúde mental das pessoas, e o que começou a acontecer ali a partir da década de 90 é que algumas linhas teóricas começaram a estudar mais aprofundadamente os grupos específicos, entendendo que, como eu falei anteriormente, a gente tem as contingências culturais que promovem um certo tipo de contexto, mas a gente tem essas variáveis sociopolíticas que vão alterar como que essas pessoas vão vivenciar esses efeitos. Né? Então, o efeito que um homem vivencia é diferente de uma mulher, o efeito de uma pessoa branca, uma pessoa preta, e assim por diante. Então, começa-se a ter esse interesse maior em, talvez tenham coisas aqui que a gente precisa entender mais profundamente, porque todo mundo está sendo oprimido, mas essas opressões, elas são diferentes. Então, a ideia é nesse sentido. O que acontece é que a gente tem esse boom de estudos, aí a gente tem diminui um pouco, e acho que de uns anos para cá, de uns 5, 6 anos, isso começaram começou-se a prestar atenção nisso novamente, inclusive dentro da análise do comportamento tem se publicado mais sobre, porque de fato as pessoas têm entendido que é diferente, e que se a gente não olha para isso com mais cuidado, a gente vai estar negligenciando algo que é significativo. Então, por mais que se entenda que sim, tem coisas que afetam a todos, mesmo os afetados, eles vão ser afetados de formas diferentes. Então, se fosse para resumir tudo, é dessa forma. Mas aí a gente vai, né, entrar um pouquinho nessa parte da formulação do caso mesmo, assim. Só dando esse panorama geral de, até aqui, ok, a psicologia é desconectada, foi tentando se reconectar, vamos ver o que a gente pode ir fazendo para integrar isso mais. E aí a gente entra numa questão da formulação do caso, que a gente dispõe de muitos modelos, cada linha, tem uma proposta que vai estar relacionada ali ao seu mecanismo de problema, ao seu mecanismo de mudança, e a gente tem os sistemas classificatórios, né, acho que o principal, assim, que a gente fala é o DSM, e que ele é muito criticado, assim, recentemente, eu esqueci de colocar a citação aqui, mas eu estava lendo um artigo que fala sobre, eles fizeram uma análise das forças-tarefas que estavam envolvidas na redação, né, do DSM, e dessa última, acho que 70 e tantos por cento eram envolvidos de alguma forma na indústria farmacêutica, uma porcentagem grande também eram de homens, em posição de privilégio e tudo mais. Então, para além da gente já ter um manual com uma escrita enviesada por conta dessas questões, a gente tem também práticos que têm também, possivelmente, que são enviesados com relação a isso, e aí eu trouxe um exemplo. Eu tenho uma pessoa que eu atendo, conversei com ela, assim, e ela falou assim, conta mesmo, porque eu sofri muito, eu quero que essa coisa se espalhe e tal, né?
O pai dela foi diagnosticado com um transtorno afetivo bipolar, assim, já na primeira sessão, né? Ele foi no psiquiatra, o psiquiatra falou, não, isso realmente condiz e tudo mais, e diagnosticou. E ela também. Só que ela precisou ir, assim, uns 3 psiquiatras, porque geralmente era um discurso, não, mas é que você deve estar, sei lá, de TPM, essas coisas meio clichês, que a gente acha que não é possível que alguém vai, né, falar, mas fala. Não, mas deve ser alguma questão de desregulação emocional, não, deve ser alguma outra coisa. E ela tinha, assim, padrões de comportamento muito semelhantes ao do pai dela, mas aí por essa questão do gênero, o mesmo comportamento ele era entendido de formas muito diferentes, porque era uma mulher e porque era um homem. Então ela só conseguiu ter o diagnóstico, conseguir começar a fazer um tratamento adequado, que para ela foi muito importante, ano passado. E uma pessoa que já procurava ajuda, pelo menos desde os 20 e pouquinhos, assim. Então é uma questão que é muito complexa, porque, para além da questão de gênero, a gente vê também outras patologizações, assim, né? Então, essa é uma discussão que ela não para só na redação e como esse instrumento ele foi produzido, mas também como que ele é aplicado e o como que ele é interpretado por profissionais que têm um letramento muito baixo em questões sociais, assim. E isso é complicadíssimo, assim, se a gente parar para ver, porque, querendo ou não, cria-se uma ideia, né, de uma autoridade em volta de um profissional da medicina e tudo mais, e se não tem esse letramento, com certeza, independente da especialidade que essa pessoa tenha, ela vai ter questões ali que ela vai deixar de lado, vai deixar de atender como poderia, e aí isso para gente que está ali caminhando lado a lado, sendo, né, como terapeutas, vendo que isso eventualmente está acontecendo e vendo que você está impotente, porque eu acho tão difícil indicar profissional às vezes, né? Eu não sei qual que é a sensação de vocês, mas às vezes, você tem um psiquiatra para me indicar? Nossa, eu respiro muito fundo, ainda mais dependendo do caso, da condição, assim, porque você sabe que tem uma chance daquela pessoa ser ou negligenciada, ou sofrer algum tipo de preconceito, ou... Então é difícil, assim. Por isso que quando a gente fala sobre essa questão da sensibilidade cultural, ela vale para todos os profissionais da saúde, porque não é só psicólogo e não é só gente que recorre nisso. Acho que a medicina também é uma área muito despolitizada, muito, né? Então a gente vai estar se entendendo com esses desafios, assim, também, né? E aí, pensando no que a gente está falando sobre na formulação de caso, retomando, assim, a gente tem muitos modelos, a gente tem muitas possibilidades, e o quantas vezes a gente fica até meio perdido de qual buscar, de qual fazer, de qual preencher, porque depende muito do que a gente vai estar olhando, e nem todas vão ser nem todas vão ser completas, então a gente acaba voltando e recorrendo a uma questão ali de análise funcional mesmo, que é o que, né, uma ferramenta que guia muito o que a gente faz, porém entendendo que essa análise funcional, para ela ser completa, ela vai ter que contemplar coisas que talvez a gente, se não estivermos atentos a algumas questões culturais e sociais, a gente pode deixar passar. E essa coleta de informações, ela é muito... ela também precisa ser sensível, porque às vezes a pessoa ela não vai te falar certas coisas, não só porque está no começo do processo, porque você ainda está conhecendo, mas também porque às vezes nem ela discriminou, assim, às vezes ela vai te descrever uma situação com a compreensão que ela tem sobre a situação, e aí eu posso citar um outro exemplo de uma outra pessoa, uma mulher que trabalhava numa empresa multinacional, enfim, no setor de engenharia, muitos homens em volta, e ela relatava, assim, que as pessoas tratavam ela de um jeito, e ela vinha com uma demanda muito assim, de eu preciso aprender a ser mais assertiva, eu não sou habilidosa, mas não era, ela era uma pessoa muito habilidosa, era porque realmente o contexto dela era. Então, se a gente não olha para algo que está além ali também daquele discurso, a gente pode deixar passar algumas situações, algumas informações que vão ser muito relevantes,
e que a pessoa não percebeu dentro do contexto dela, dentro do que ela viveu ali, assim. E um outro ponto é que a análise funcional ela vai também embasar essas interpretações que a gente vai tendo ao longo do processo, né? Por isso que eu falei antes que quando a gente fala de formulação de caso, a gente está falando de algo que vai acontecer eternamente, assim. Não é uma coisa de uma avaliação inicial que ela termina, a gente vai estar fazendo essas interpretações ao longo, porque essas informações, elas vão chegando, né, informações de algo que a pessoa discriminou no contexto que ela ainda não tinha discriminado, ela vai trazer algum tipo de situação, algo ali no relato que a gente vai poder ir complementando, assim. E aí eu trouxe esse estudo, porque acho que da revisão que eu fiz ali para a introdução da tese, esse foi um que eu li, assim, e fiquei foi muito chocante, assim, né? Ele é um estudo que ele foi conduzido nos Estados Unidos, num setor num pronto atendimento de psiquiatria, assim, e eles atendiam muitas pessoas, enfim, e aí veio um pesquisador de fora, uma pessoa, eu acho que ele é angolano, se eu não me engano, posso estar errado, mas acho que ele... E aí ele foi vendo os dados e ele falou, nossa, mas que estranho, né, tem muito caso de gente psicótica aqui, assim, é uma coisa muito estranha, e se tornou ainda mais estranho quando ele viu que a maior parte desses casos de psicose eram de pessoas imigrantes do continente africano. E aí, alguma coisa estava muito estranha. E aí eles foram pegando os prontuários, entendendo e discutindo em equipe, e eles observaram que, na verdade, nada mais era do que preconceito religioso mesmo, assim. Então, é um outro exemplo de como você torna algo que faz parte de uma construção cultural da pessoa, por ser diferente da sua, você vai julgar como... que é o caso que no livro Máscaras Pretas, Máscaras Brancas, o Frantz Fanon, ele também cita, né, que quando os psiquiatras e médicos ingleses foram para o Marrocos, eles não conseguiam entender como aquelas pessoas agiam e aí entravam numa categoria de julgamento moral, de que eles são preguiçosos, de que, já que não cabe nas doenças que a gente vai para uma patologia, para um julgamento moral ali. Então também é uma outra coisa que é muito complicada e que o que a gente espera de uma formulação que seja sensível é uma formulação onde o terapeuta ele seja capaz de nomear corretamente, de descrever as variáveis contextuais e a relação que tem com o indivíduo. Porque, a exemplo desse estudo é uma mulher, de Adempoli, que eu trouxe, claramente isso não estava acontecendo. Claramente o que estava acontecendo é que, ao não nomear corretamente o que estava acontecendo, foi se proposta uma análise que não fazia um sentido e as pessoas foram colocadas numa categoria que também não fazia sentido. Então, esse é só um dos estudos, assim, que acho que foi o primeiro mas dessa mesma autora, tem uma leva de outros que eles vão trazendo questões muito similares envolvidas a preconceito religioso, questões de gênero e tudo mais. Então, a gente, infelizmente, é uma realidade e é um estudo super novo, né, 2016, não faz nem 10 anos, e com certeza, se procurar, tem outros com essa mesma característica de tempos mais recentes também, sim. Então, pensando, já falei isso daqui, mas só para seguir uma linha assim, essas variáveis, então, elas são um tipo de variáveis culturais que vão se referir a essa diferença de poder. E aí, dentro da análise do comportamento, nós temos a Maria Ruiz, que foi a pioneira em falar sobre questões relacionadas a gênero dentro da nossa área, assim. E ela cunhou nesse artigo um termo um conceito que ela chama de contingências invisíveis, porque o que acontece? A gente tem uma contingência que é descrita, mas a gente tem partes invisíveis delas que não são descritas, mas que quem está vivenciando ela sabe que tem algo ali, do tipo, eu não consigo acessar algum lugar, então tem alguma coisa que eu não estou enxergando, mas que está... nesse artigo ela cita um estudo que eles fizeram na época sobre pegar homens e mulheres reagindo do mesmo jeito
e como que cada um seria interpretado, assim. Então é muito nítida a diferença, acho que nada pouco mudou desde lá, mas esse conceito, né, de contingências invisíveis, ele acaba sendo muito importante para a gente, porque a gente consegue entender que tem algo ali que a gente vai precisar tornar visível, e que a pessoa talvez ela não consiga, ela talvez consiga manifestar um incômodo, mas que a gente vai ter que ter esse conhecimento mais crítico para tentar ajudar ela a nomear corretamente e principalmente olhar para essa questão da relação que essa variável tem com o meio, porque o que a gente observa é que geralmente é pouco contingente, né? A gente tem, às vezes, uma pessoa que é super competente, que teria tudo para atingir. Não, mas aqui é meritocracia, né? As pessoas conseguem o que elas, né? Se você trabalhar, você consegue. A gente é contingente, imagina, só. Mas não é, né? E aí isso gera uma carga de sofrimento muito grande, uma sensação de inadequação e várias coisas que a gente, né, que a gente observa, porque esse sofrimento ele vem muito num formato internalizante e no sentido individual do tipo, não, sou eu que não consigo, sou eu que não sou capaz, sou eu que não tenho as habilidades X, Y, Z, e a proposta é que a gente olhe para esse contexto, porque muitas vezes a resposta para a qual certas coisas não acontecem, ou as coisas são como elas são, ou não tem essa ou não, a consequência não é contingente, é porque tem algo ali no contexto que realmente não favorece. Então, e aí a gente entra em várias explicações mentalistas sobre o sofrimento, que aí eu acho que anda muito junto com essa ideia individualizadora, e até resgatando essa ideia da questão do DSM, né, um exemplo. Hoje em dia a gente vê muito essa questão que é muito preocupante de apostas online e tudo mais. É muito mais... o discurso que a gente vê mais hegemônico é que, poxa, a pessoa é viciada, então ela tem um transtorno de... nem sei como é que chama o transtorno de, sei lá, vício em jogos, assim, não sei como é que é tem pouca familiaridade com o DSM, assim, mas é muito mais, faz muito mais sentido dentro desse discurso você falar que uma pessoa é viciada do que falar que a gente tem que a gente vive numa contingência de muita incontrolabilidade, de que o ambiente das pessoas é empobrecido, de que as pessoas têm pouco acesso ao lazer, de que falta uma regulamentação séria em cima de temas que são significativos. A mesma coisa com relação a compras. Ai, não, a pessoa tem vício em compras, tem transtorno, algum tipo de transtorno. Mas será que a gente não vive numa contingência que ela te incita e que ela seleciona o teu status, o teu valor de acordo com o que você consome, com o que você faz, Então a ideia também de olhar para essas variáveis mais gerais é que a gente consiga tirar essa coisa medicalizante, patologizante da pessoa que, sim, ela está fazendo, né? Mas não foi uma coisa que veio de dentro, eu tenho uma urgência de jogar muito, e também que aí seria essa explicação mentalista, né? Acho que é importante a gente ter essa ideia que, de fato, teriam coisas que precisariam ser pensadas num nível mais cultural, para além só de você culpabilizar uma pessoa e entender que ela precisa de ajuda, ela tem que ser medicada, e é isso, assim. E aí, acho que puxando já um pouco, falei que eu ia contextualizar rápido, mas acabei contextualizando muito. Mas assim, agora falando mais, né, especificamente sobre algumas questões assim terapêuticas, é que, bom, o terapeuta ele pode ser uma pessoa que pode omitir algum tipo de opinião ou de comportamento que pode oprimir a pessoa. Pode ser que essas opressões vividas ao longo da história de vida dela dificulte que ela se coloque num lugar de vulnerabilidade e de intimidade para daí fortalecer uma relação terapêutica, e eu acho que isso é uma coisa que fica muito nítida, e daí também vem o interesse nesse tema, assim, que eu comecei a pensar, assim, observar algumas coisas sobre como a resistência das pessoas no processo terapêutico tem a ver, provavelmente, com opressões e com coisas que ela viveu, né, no passado. A gente sabe, né, a questão
geralmente a gente está lidando com subprodutos de coerção, então pessoas que vieram com histórico, mas pensando especificamente nessa questão de violências simbólicas ou de microagressões, etc., eu acho que é uma coisa que é muito mais sutil e que aparece muito de uma forma muito velada, às vezes, como uma resistência à relação terapêutica, e que é uma coisa que a gente também precisa dar conta disso, assim, de entender que, claro, às vezes a pessoa, ela teve que, por um momento da vida dela, agir de uma forma para ela ser aceita, que ela vai ter muita dificuldade de ser autêntica com o terapeuta, porque o contexto que ela vivia selecionou coisas que dificultaram muito essa possibilidade dela se descrever de um jeito mais autêntico. Então, quando eu falei dessa moça que trabalhava numa empresa grande, ela se descrevia, assim, certa que ela era uma pessoa inassertiva, inábil, mas será que essa descrição, ela condizia com o que de fato ela apresentava em termos de comportamento, ou será que tinha muito a ver sobre como ela foi ensinada? Porque aí ela ia reclamar de alguma coisa, mas você é uma pessoa muito difícil. Então, bom, então eu que sou difícil. E o quanto essa dificuldade em você conseguir se descrever de uma forma que seja coesa com a forma que você age, também vai dificultar uma intimidade, uma relação ali mais autêntica com o sua terapeuta, assim. Uma pessoa que tem questões com intimidade, muito provavelmente uma pessoa que vem de um histórico opressivo, ela vai ter questões mais sérias e talvez mais aprofundadas do que outra que a resistência seja, né, por uma outra questão, assim. Então, essa também é uma antecipação que a gente pode pensar no sentido de ajudar a pessoa a se descrever de uma forma mais coerente, mas também principalmente descrever o seu contexto, assim, de entender que a gente vai olhar na contramão dessa ideia muito individualizante, mentalista e culpabilizadora, portanto, assim. E aí, para falar assim um pouco sobre essas variáveis culturais, tem o livro do Tourinho, né, que foi a tese de livre docência dele, não, acho que é de livre docência, que ele fez uma análise desse livro, do Norbert Elias, que fala sobre o processo civilizador, a individualização do homem, e ele trouxe essa ideia do quanto a modernidade ela foi cada vez mais criando contingências de isolamento, de contingências onde a gente não se vê mais como comunidade, onde a gente não vê muito a interdependência entre as relações, e aí isso vai muito numa linha do que esse filósofo alemão ele fala, que é sobre como a gente entra a partir ali, né, dos anos 2010, assim, numa era que ela é de muita autoexploração e que, ao contrário do que era antigamente, né, na década de 90, vigiar e punir, etc., onde esse controle era externo, esse controle ele passou a ser externo, então, passou a ser interno. Então, hoje em dia, a gente tem pessoas que estão nesse contexto de muita autoexploração, são contingências descritas onde os critérios de excelência e eficácia estão lá em cima. Então, o único jeito de atingir isso é se a gente fizer mais, trabalhar mais, e isso vai gerando muito isolamento, e também cria-se uma ideia ali, né, nesse conceito que ele traz de tecnologia da escolha, que a gente não pode cometer erro, porque afinal de contas nós temos a ciência, nós temos informação, como é que a gente erra? Né? A gente não pode errar, a gente tem aqui, tá tudo a nosso favor, assim. E essa é uma reflexão, assim, que eu me pego também muito fazendo sobre a nossa área, assim, e aí já falando sobre desafios, assim, que eu acho que a partir do momento que a gente não vê a psicologia como uma classe de trabalho, como uma classe, a gente entende que não, eu sou empreendedora. Isso daqui, para você entrar nessa ideia de que eu tenho que me explorar, de que eu tenho que fazer mais, de que a psicologia, para mim, agora virou um estilo de vida, não é mais um ofício, não é mais uma profissão. E aí as coisas vão ficando muito embaralhadas e esse controle interno, cada vez menos a gente vai conseguindo descrever o que aqui que a gente está respondendo, o que está controlando, e essa autoexploração ela vai ficando a psicologia por amor. É bem essa vibe, né? Psicologia por amor, a coisa assim de ai não, porque agora
produzir muita coisa, ter que mostrar muita coisa, explicar muita coisa e fazer tudo. Acho que é um meme meio generalizado que a gente vê, né? Não basta ser profissional, agora a gente tem que ser influencer, tem que ser não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E que, pensando no adoecimento nosso também, né, como classe trabalhadora, terapeutas, enfim, essa é uma ideia que a gente vê muito presente, muito, enfim, em outras áreas também, mas já que a gente está falando, né, da nossa, eu acho que essa é uma reflexão que também cabe para olhar para a cultura no nosso lugar, assim. Também não é um tema novo, né, o Skinner já tinha falado, tangenciado sobre isso ali final da década de 80, no texto dele, que é sobre o que há de errado com a vida no Ocidente, ou do homem ocidental, não lembro, onde ele destaca que a gente tem acesso aos reforçadores, mas que eles não são contingentes aos tipos de comportamento que sustentam o indivíduo ou promovem a sobrevivência da cultura ou da espécie, ou seja, quem trabalha está cada vez mais alienado do produto do seu trabalho, e quem detém esse meio de produção está cada vez mais recebe muita coisa que não é contingente ao quanto ele trabalhou ou fez por aquilo, assim. E isso vale, ele cita esse exemplo de trabalho, mas vale para outros processos da vida, como a gente se alimenta, como a gente se exercita, como a gente se comunica, como a gente interage com as pessoas. Então, se a gente pensar que esse cenário ele já vem sendo cantado lá por outras pessoas antes do Skinner, pelo Skinner, e por outros autores, a gente vê que isso tem chegado num ápice, assim. Então, recapitulando, né, num contexto onde tudo te indica para o isolamento, num contexto onde tudo te indica para você trabalhar e se autoexplorar, né, que é o contexto que ele traz. O quanto esse cenário ele já é desolador por si só, mas quando a gente insere essa discussão sobre variáveis sociopolíticas, fica ainda mais severo, porque essas pessoas, né, pessoas que são oprimidas, pensando em relações de poder, elas têm uma realidade que é ainda menos contingente, num contexto que já é pouco contingente, assim. Então, a gente está falando de muitas questões que podem desencadear e que tem a ver com sofrimento, assim. Solidão, isolamento e tudo mais, para além de outras opressões e outras vivências, assim. Então, falando tudo isso para justificar barra explicar ao que a gente vai estar atento e de que forma que a gente pode também, né, trazer e inserir esse tipo de olhar, porque não é como se a gente tivesse uma resposta e não é como se a gente, como terapeutas, né, como eu falei, num recorte privilegiado da profissão, pudesse fazer grandes mudanças sociais. Mas a gente tendo mais atenção a isso, a gente pode se entender, né, como classe, mas também entender o quanto a gente vai direcionar os casos de uma forma mais completa mesmo, pensando nessa ideia de se isso servir para minimamente quebrar a ideia, né, do sofrimento como individual, culpabilizador e mentalista, a gente já está no lucro, assim, né, e aí o que a gente pode fazer além também, né. Isso que eu coloquei de identificar o contexto para direcionar a responsabilidade tem a ver com aquele ponto do exemplo que eu dei sobre jogos, né? Então, você condena a pessoa que joga, mas você não condena uma sociedade onde tudo te aponta para fazer aquilo, seja pela facilidade, mas também seja pelo empobrecimento de outras coisas que poderiam ser concorrentes a esse comportamento, né? Ai, acho que travou. Não, não travou. E aí, acho que para além né, de todo esse contexto, acho que também tem coisas que a gente acaba observando, que aí são alguns reflexos na aliança, né, no sentido que as pessoas, elas vêm com uma linha de base muito menor, considerando todo esse contexto de individualidade, é uma linha de base muito menor de repertório mesmo, de interação, e de construir ali uma relação e uma aliança mais sólida, né, digamos assim. E a partir do momento que a terapia também vira um produto cultural, nessa contingência muito acelerada, individualista e tudo mais, a gente acaba observando também o quanto existe uma impaciência diante, né, do tempo dos processos, sejam na terapia ou fora dela. Então, essa promessa
De possibilidade de você acessar lugares no processo terapêutico muito mais rápido, ela se torna muito atraente, né? Porque, poxa, então quer dizer que tem alguma coisa que eu posso acelerar o processo, eu posso chegar nessa mesma... Ok, talvez tenham algumas, mas no geral as coisas levam tempo mesmo, as coisas elas vão sendo construídas e costuradas, então a gente também vê alguns produtos culturais desse tipo de, de com esse tipo de paradigma, assim, né, dentro da terapia, e aí isso leva também a gente, às vezes, a se perguntar e se cobrar e entender, será que, de alguma forma, eu poderia estar fazendo algo para atender a essa urgência que é do outro, ao invés de também olhar para um processo que ele vai ter uma cadência, que ele vai ter ali um tempo. A Regina tem uma metáfora que ela fala, você pode chegar em casa e fazer uma sopa de pacotinho, mas se você quiser realmente fazer uma sopa, se você quiser realmente comer uma coisa nutritiva, etc., vai depender de um alimento que foi plantado, vai depender de alguém que colheu, vai depender de um preparo. Então é isso, acho que tem essa questão que a gente vê movimentos que eles são muito tentadores e que se a gente não entende a história da nossa área, se a gente não entende a psicologia como um campo integrado, aí algumas coisas ficam, né, de fato, muito tentadoras, assim, e parecem uma excelente ideia, quando, na verdade, às vezes só são uma tentativa de atender uma demanda que ela é fruto de todo um processo cultural que está além, assim, também, né. E aí, só para finalizar, eu trouxe uns exemplos, assim, de uns estudos que são mais recentes do que os citados anteriormente, para falar um pouco, né, sobre como esse é um tema que ele está em alta, e que uma coisa em comum que vem desses estudos é o quanto a gente precisa, sim, de um treinamento ou de possibilitar que as pessoas, elas entrem em contato com certas temáticas para que elas possam trazer isso para o trabalho delas, mas que também a gente não tem como fazer um modelo fechado, e que a ideia é realmente desenvolver e pensar num senso crítico para que você trabalhe na sua tomada de decisão, porque se a gente também vai para o momento onde eu olho, então eu preciso de um modelo de formulação de caso que contemple, mas quais são os riscos de eu incidir numa situação preconceituosa também, assim, né, de eu ir por um caminho de olhar tanto para aquele ponto identitário que eu saquei, que eu deixo de olhar para alguns outros fatores, assim. Então, a ideia e o que é colocado nesse primeiro artigo ali uma autora também, Delgado, ela fala sobre um protocolo pensando numa tomada de decisão muito mais do que um modelo fechado de uma formulação de caso, assim. E como o nosso trabalho é tomar decisão atrás de tomar decisão, né, porque na sessão a gente está fazendo isso o tempo todo, faz mais sentido do que pensar num modelo que é fechado, que você vai lá, preenche o modelo e acabou, assim. Né? Até porque o que é trazido por eles nesse artigo, por elas, né, nesse artigo também, é que tem-se uma discussão do profissional com a pessoa que vai ser atendida sobre os valores, eles chamam de valores culturais, no caso, para que os dois se entendam diante dessas diferenças e desses valores, e que a partir disso eles façam um plano de tratamento que faça sentido, para não correr risco de você impor algo ou entender algo que faz muito mais sentido ali na tua cultura e na tua forma, né, do teu contexto, de como você vê o mundo. E aí, por isso, tem se usado, né, termos como responsividade cultural, sensibilidade cultural, consciência cultural, que é justamente de como que a gente desenvolve isso para que as pessoas contemplem esses aspectos, considerando que isso, muito provavelmente, vai estar diretamente relacionado ao sofrimento que a gente vai estar olhando ali. E aí, por fim, né, eu falei que eu não ia falar o tempo todo, mas eu falei para a Mari, a gente, se não interrompe, a gente vai falando, né, então, mas esse é o último, vou acabar 8h30, bem como a gente tinha falado mesmo. Aqui, assim, são reflexões que eu estou escrevendo agora na parte de discussão, porque o que acontece? É óbvio que o treinamento, ele preenche uma lacuna nesse sentido de
conseguir olhar para coisas que são significativas e tudo mais. Porém, o ideal, assim mesmo, é que a gente tivesse um ambiente de formação diverso, né? Que a gente pudesse conviver naturalmente com a diversidade dentro do nosso contexto de faculdade, de formação no geral. Mas aí a gente volta para aquele slide inicial, assim, né? De que foi um curso que ele voltado para atender questões de mercado e que, portanto, seleciona pessoas que com políticas públicas e outras iniciativas, né, de governos anteriores, a gente sabe que pessoas tiveram acesso, mas ainda é muito pouco. Então, não, a conclusão é que todas essas tentativas, elas são paliativas, porque o problema é ainda mais embaixo, é que se a gente tivesse um contexto onde a gente pudesse aprender e olhar para o lado e ver pessoas que contassem com mais diversidade, a formação ela seria não só pela regra do aprendizado, mas também experiencial ali de você poder estar convivendo de fato com essas pessoas, assim. Aí uma outra questão é essa tolerância à diferença e ao desconforto, assim, porque eu sinto que a partir do momento que a gente também olha para uma questão que é só identitária, a gente corre o risco de querer atender pessoas que são muito parecidas com a gente para minimizar o desconforto da diferença, né? E essa é também uma outra discussão que é trazida por aquele filósofo, na verdade ele é sul-coreano, né, mas alemão, que o quanto a gente tenta trazer muita positivação e a gente vai perdendo o contato e a referência com a diferença, assim. Então, a ideia é que uma outra crítica, uma reflexão, assim, na verdade, é que às vezes em nome de querer agregar certas reflexões e certas inclusão, né, de variáveis sociopolíticas, a gente acaba talvez indo por um caminho muito identitário que a gente se fecha e que também não é uma coisa interessante porque impossibilita a construção e a integração do campo também, assim. E isso eu acho que é muito perceptível é muito tentador, na verdade, não é nem perceptível a palavra, é muito tentador porque, de fato, quanto mais a gente convive com semelhantes, menos desconforto a gente vai estar exposto. Mas se a gente está falando do processo de ser terapeuta e de entrar em contato com uma linha que trabalha ativamente com a relação, com o contato, com a autenticidade, o desconforto ele vai estar lá o tempo todo. Então, abraçar também essas leituras, esses outros contextos, é uma forma também da gente trabalhar a nossa flexibilidade, assim. E aí, né, por fim, acho que é só também esse ponto de estar constantemente refletindo sobre os próprios vieses, porque a vida é real de vieses e a gente tem, e não adianta, é muito doloroso, às vezes, olhar e constatar, poxa, eu me acho uma pessoa tão progressiva e estou aqui percebendo que eu tenho essa questão, mas acho que faz parte. Então, só para fechar, a ideia é que quando a gente fala sobre essa inclusão, a gente está falando de um aspecto teórico, de ter que ler, ter que aprender, ter que dialogar com outras áreas, porque dentro da análise do comportamento a gente tem alguns autores que trazem os aspectos mais políticos, mas ela, via de regra, é uma linha que tem pouco histórico de diálogo. Tem autores que se dedicam a publicar sobre, mas não tem um diálogo com autores que são de outras áreas, assim, né? E que isso se torne uma prática também, assim, né? Um convite para a gente estar sempre revisitando certas coisas, porque esse descolamento da psicologia de um ponto de vista mais sociológico, ele acaba deixando a gente sem ferramentas, assim. Acho que essa também é uma conclusão. Às vezes a gente pode procurar ferramentas em lugares que talvez a gente não encontre todas, assim, que a gente precise dessa ampliação, talvez. Então, não achei que eu ia falar tanto, mas aqui acho que eu fiz muitos slides e tudo mais. Mas acho que a ideia é que a gente possa, né, falar um pouco sobre, assim, e discutir agora também. Perfeito. Obrigada, Ana Lu, assim, pela primeira parte, né? Pelo menos agora a gente vai abrir para conversar, mas eu queria falar um pouco o impacto que tem em mim, porque é muito bacana te ouvir, assim, a tua clareza para ir descrevendo esses processos. E eu fiquei pensando, como esse recorte entra na categoria desafios do terapeuta mesmo, né? Tá bem encaixado aqui no que a gente está discutindo,
porque eu, como terapeuta e como alguém que trabalha com formação de terapeutas, fiquei com baita... Já tenho esse nó há um tempo, mas acho que você conseguiu desdobrar, assim, com a tua fala, muitos desses nós, assim, né, de desafios. Como é que a gente vai fazer para lidar com isso e tal? E tem uma coisa que você falou, já quero ouvir também todo mundo que está aqui, quem está afim de compartilhar ou trocar, mas tem uma coisa que você falou que eu, trabalhando com terapeutas, assim, e eu também, né, claro, na minha prática, ao longo da estrada do tempo, eu acho que como a gente não aprende a fazer isso, né, enfim, a levar em consideração variáveis culturais, sociopolíticas, não é? Né? Toda a tua fala aí mostrou o quanto tem essa falha. Eu, nos meus 20 anos de formação, eu não sei se faz 5 anos que eu começo a escutar sobre isso, talvez não faça nem isso de tempo, né? Então é muito maluco, assim, pensar tudo isso. Mas esse aspecto que você falou sobre o quanto se aprofundar nisso e começar a criar essas reflexões permite que a gente quebre, né, essa noção de um sofrimento mais individual e comece a considerar outras variáveis, o quanto isso pode impactar o sofrimento de terapeutas também, no que eles consideram que são objetivos terapêuticos dentro da própria terapia, né? Eu muitas vezes trabalhando com terapeutas também, mais recém-formados ou novos, eu percebo que o estabelecimento de objetivos terapêuticos muitas vezes ficam para além do que de fato é o nosso alcance enquanto capacidade ou possibilidade profissional de atuar, né? É como se a gente fosse, por conhecer comportamento humano, né, mas ignorando essas variáveis, capaz de eliminar alguns sofrimentos que não são individuais, né? Acho que o que você está falando aqui é muito importante. Então, isso me faz pensar muito no sofrimento de alguns terapeutas, né? De achar que o objetivo da terapia deveria ir para algum lugar e que esse objetivo não responde, né? Então, fico pensando que tem um impacto muito grande nisso. Mas, enfim, muito bom. Deixa eu ver aqui o que o Jairo está falando. Como terapeuta gay, como paciente de psicoterapia gay, confesso que essa fala foi tão reconfortante. Incrível, Ana Lu. Muito obrigada. Tem algo que terapeutas iniciantes ou veteranos podem fazer para treinar e aguçar essa sensibilidade a variáveis sociopolíticas? O que você acha? Ai, um beijo, Jairo, para você. Eu acho que assim, também não tem uma resposta pronta. O que eu sinto é que, não só o que eu sinto, mas que muito dessa revisão sistemática ali, né, que eu falei dos treinamentos, eles vão no sentido de buscar teoria, então que a gente consiga saber, aí eu acho que esse é um desafio, né, saber qual literatura procurar, porque, né, uma vez que você não sabe quais autores, o que, né, que vai ser, e aí eu acho que essa é uma falha da gente não ter esse currículo, que nos ensine a falar assim, olha, tais autores escrevem sobre esse tipo de coisa e são autores que são idôneos e que você pode ler sobre, assim. Mas, enfim, eu acho que essa formação técnica, essa formação teórica, ela é bem importante, mas é até difícil responder, porque acho que é um treino de sensibilidade mesmo, assim, né, bem numa ideia do que o Habib fala lá nos textos antigos dele, assim, é uma coisa que você lê aquilo, você lê a descrição daquele conceito, você lê, e aí você se coloca numa posição também de tentar observar isso para que você consiga conectar aquilo que você leu, né, num ponto teórico, com o que você está observando naquele caso, com o que você está observando num aspecto social mais geral, assim. Então, eu acho que às vezes é ter esse hábito de buscar outras literaturas fora e de se propor a se treinar mesmo que daí não seja mediado, né, já que a gente não tem muito esses contextos, mas a tentar estabelecer esse tipo de reflexão, de ponte, às vezes pegar uma formulação de caso que você já tem, assim, de um caso que você já atende, e pensar, bom, eu li sobre, vou falar um exemplo de gênero, né, eu li um livro lá sobre gênero, raça e classe, da Eliette Saffioti, por exemplo, e eu estou atendendo uma mulher. O que será que daquele livro pode ser que se encaixe aqui com esse caso, assim? Então, acho que são essa busca ativa por essa literatura e acho que uns exercícios que a gente pode ir se propondo. Acho que conversar abertamente, né, também faz, na sessão, assim, olha, isso que você está me trazendo, uma coisa que eu faço às vezes, né, olha, isso que você está me trazendo me lembrou de uma coisa que eu li, assim, e que eu queria compartilhar para você ver se você acha que faz sentido com
né, com esse contexto, porque eu acho que a gente está falando de uma coisa que está além só de você, né? Às vezes também propor essa discussão, mas acho que como terapeuta é ir buscando, ir sendo curioso, ir lendo outras coisas, assim, né? Perfeito, perfeito. Isso tem um poder, né? Eu acho assim, essa validação, essa possibilidade tem um poder terapêutico bem grande. Morgana. Oi, Ana Lu, sempre um prazer te ouvir. Ai, obrigada. Eu fiquei pensando na frase que você colocou, que é tolerância ao desconforto, né? Eu vou falar no meu contexto, que eu sou estudante, e eu convivo num grupo ou tenho a mesma visão de mundo. E muitas vezes eu me sinto muito desconfortável, porque eu saio da minha bolha, dentro desses ambientes de psicologia, por incrível que pareça, eu saio da minha bolha, só que ao mesmo tempo eu me preparo também. Então, eu me preparo para discutir certas coisas, eu vou me acostumando com o desconforto ao longo do tempo. E, às vezes, eu acho que a gente tem a ilusão que as pessoas têm essa consciência de variáveis sociopolíticas. E eu percebo que não necessariamente. Eu, no caso, fiz outra graduação, que eu fiz geografia, então, ali eu observo a diferença, assim, do que você ter esse contato, você ter outros autores, outras visões de mundo, e como às vezes eu tento fugir desse ambiente, mas na verdade, agora que você falou, eu fiquei pensando que eu posso tirar, né, algumas coisas importantes para eu conseguir ser mais sensível no futuro, né, como psicoterapeuta e tal. Então, eu achei muito interessante. Ah, eu lembrei de uma coisa também, que alguém da psicologia que eu esqueci, ele publicou no dia do Paulo Freire, né, como as pessoas não conheciam muito bem Paulo Freire, porque elas realmente não conhecem, né, e como Paulo Freire, em um dos livros, ele indicava que os alunos tivessem tanto professores progressistas como professores neoliberais, que diferentemente do que elas teriam confusos, os alunos ficariam confusos, pelo contrário, eles teriam contato com diversidade e tal, o que é diferente do que as pessoas acham que Paulo Freire, né, trazia na sua pedagogia. Uhum. Acho que só fazendo um gancho desse comentário também, né, eu acho que isso é aquilo que a gente falou sobre especialização, e quando a gente, se eu sou analista do comportamento, que trabalho com a FAP, eu sou terapeuta FAP, então eu só vou ler FAP, só vou consumir coisas de FAP, só vou assistir coisas de... eu acho que são coisas que limitam muito a experiência, mas que eu também acho que é um discurso que ele é muito selecionado mesmo, assim, né? Para você ser um bom terapeuta, você tem que ser muito bom e dominar tudo disso. E aí não é uma contingência que incentiva as pessoas eu vou ler um livro de literatura, sei lá, literatura mesmo, né? Ou vou ler um livro de um desse filósofo que eu citei, ou aquela citação do Handel, eu peguei um livro de historiografia de psicologia. Então, é isso, a gente não é convidado, tudo bem, a gente também tem pouco tempo, né? Não é como se... mas a gente também não é incentivado a fazer essas outras pontes, mesmo entre abordagens, assim, né, de ler outras coisas, e que eu acho que nesse ponto essa coisa do Paulo Freire é exatamente, se você quer desenvolver o senso crítico, também não adianta você ficar lendo só, não, eu quero desenvolver o senso crítico, agora eu só vou ler sociólogas, assim, assado. Você vai virar uma câmara de eco em algum momento, né? Então, acho que esse convite também para expandir variabilidade, acho que é uma coisa bem importante mesmo. Léo. Boa noite, Ana Lu. Eu queria parabenizar pela apresentação, em primeiro lugar. Para dar contexto, eu fiz mestrado na UFPR, onde a Ana Lu faz doutorado, a gente se conheceu por lá, e o tema da pesquisa dela realmente movimentou bastante reflexão no programa de pós-graduação, ali no lab da professora Jessalane. E tem uma coisa que me faz pensar muito em você, Ana Lu. Você me ensinou a fazer, que às vezes é um questionamento até meio ingênuo para os pacientes, que é, fulana, será que se você fosse homem, você seria tratado da mesma forma? E fica o questionamento, fulano, será que se você fosse branco, essa situação teria se desenrolado dessa maneira? Acho que é um jeito muito sutil de incluir essas variáveis relevantes
culturais, e que ainda provocam pensamento, para que a pessoa se entenda, se situe dentro desse contexto, né? E eu, vendo sua apresentação e sobre essa questão de você ter um terapeuta que não faz parte do mesmo grupo minoritário, do mesmo grupo identitário que você, como isso é importante. Fiquei pensando no quão evocativo é você estar em contato com um terapeuta que tem propriedades ali que são tão distintas, que às vezes representam um grupo hegemônico ou algo nesse sentido. E como pode ser curativo quando o terapeuta tem consciência da importância dessas variáveis para que o processo ande. Enfim, sempre fico muito pensativo te ouvindo falar e, de novo, agradeço pela fala. Ai, obrigada. Foi até estranho a gente falar com tanta formalidade, assim, porque a gente convive muito aí. Boa noite, Ana Lu. Nossa, que você me chama de Ana Lu. Enfim, mas eu acho que você tocou num ponto bem importante, né, Léo, né, Leonardo, que você falou ali sobre a importância do terapeuta ter esse letramento, né, porque não adianta você... essa diferença, acho que ela pode ser construtiva, mas ela pode ser destrutiva, a depender dele ter ou não esse letramento, porque se ele não tem, ele pode fazer uma leitura muito rasa de coisas que a pessoa traz, mas se ele tem, ele pode usar isso muito a favor de trabalhar essa questão de aspectos sociopolíticos, né? Até tem um capítulo no livro 3 da FAP que eles falam sobre o SP1 e o SP2, né? Que seriam os comportamentos problemas ali na seção relacionados a questões sociopolíticas e comportamentos de melhora. Então, sem letramento não adianta, né? Até porque também não adianta falar, eu vou numa terapeuta mulher, porque ela vai... Se não tem letramento de questões... a experiência, ela não te dá esse letramento automaticamente, né? Acho que o beabá da análise do comportamento, a gente tem que nomear e descrever, e a gente tem que nomear e descrever, inclusive, essas questões, esses aspectos, assim, né? Que acho que é muito relevante também. Estou aqui passando a palavra, mas Isadora, da formalidade. Isadora. Dá tempo de fazer pergunta ainda? Dá tempo, dá tempo. Primeiro, eu tô aqui meio de invasora, né? Porque eu não sou terapeuta, não atuo hoje em dia com psicologia diretamente, mas sempre gosto muito de ouvir a Ana Lu justamente por como ela traz esses fatores, é sempre uma coisa que explode a minha cabeça, assim, e que eu acho que transcende muito o que são essas especificidades da atuação do psicólogo na clínica e falam muito sobre a nossa atuação como analistas do comportamento de forma geral, então para mim é sempre muito rico, é muito bom, sem clubismo, né, Lu? É sempre incrível te ouvir. Eu queria te fazer uma pergunta sobre uma coisa que você falou muito rápido, assim, você fez um comentário de uma frase só e ficou muito na minha cabeça, eu fiquei pensando demais. A hora que você estava falando sobre quando os clientes se descrevem de uma forma que não é coesa com como eles se comportam, e às vezes eles têm essa visão distorcida e um vocabulário distorcido para falar sobre si mesmo, você falou uma frase que para mim foi muito, muito significativa. Você falou assim, ensinar o cliente a se descrever de uma forma mais coesa e talvez tão importante quanto ensinar ele a descrever o contexto. E aí eu fiquei pensando muito sobre o papel disso, não só na terapia, mas em geral, como é muito mais coerente com a nossa visão como analistas do comportamento, que a gente coloca esse foco em autoconhecimento e autodescrição muito mais em falar sobre as contingências que te governam do que falar sobre você como indivíduo, eu sou tal coisa, ou eu acredito em tal coisa, ou eu faço tal coisa. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, se essa minha interpretação de maior importância do processo de reconhecimento do contexto é correta e como você tem colocado isso dentro da estruturação que você está fazendo, mesmo dessa abordagem, pensando na formação dos terapeutas e tudo mais. Eu acho que quando eu falei isso, é porque eu estava bem sob controle de ter relido esse livro do Tourinho, né? Porque ele vai falando sobre como a subjetividade ela é um processo, não sei se chama de processo, mas ele fala que a subjetividade é um produto da interação, né? E como
a gente entende que para ter uma interação tem que ter uma comunidade verbal, um contexto, uma coisa assim, né, algo ali, eu acho que é muito nesse sentido de trazer essa atenção também para isso, porque a gente se descreve e se entende e se constrói na interação, na troca, na relação, assim. Até porque eu acho que daí o nosso papel como analistas do comportamento é dar ênfase nisso, justamente porque não é um discurso que vai contra a corrente cultural geral, assim, né, conforme aquilo descrito de que é tudo muito para puxar para o individual, porque é você que não consegue. E eu acho que a gente trazendo essa discussão, não só porque ela é coerente com o behaviorismo radical e com a nossa base teórica, mas também porque eu acho que ela acaba sendo um contraponto muito importante e significativo para trazer a pessoa para ela se entender diante e existindo num contexto, num mundo, numa sociedade que já estava lá muito antes dela nascer, e que se a gente não queimar, vai ficar muito depois dela morrer, e que tem coisas que estão muito além, assim. Então, acho que é nesse sentido, tanto da coerência né, com a abordagem como um todo, mas também num sentido de trazer uma dimensão, uma tomada de perspectiva, que eu acho que é muito fundamental, porque as pessoas vêm muito em si mesmadas, assim, né? Elas vêm muito com um discurso... por conta de do que é selecionado, né? Sobre como a gente se descreve, sobre como a gente vê as coisas, assim. Então, nesse sentido. E eu acho que fazer esse tipo de pergunta na sessão pode ser evocativo, porque a pessoa ela pode se ver numa situação espera-se, né? Numa situação da vida dela que ela fala, não, mas calma, deixa eu dar um passo aqui para trás, entender aqui onde eu tô e entender como que eu sou agente nessa situação e como que talvez essa situação ela se desenrola para além do que eu faria ou de como que eu me descrevo, ou, né, enfim. Vou ler o comentário aqui do Lázaro. É importante também a gente olhar que há uma dificuldade anterior à psicologia das pessoas se entenderem políticas, entenderem que possuem vieses, quais os próprios privilégios, quais as próprias vulnerabilidades. Para quem tem muito privilégio, tudo é levantar bandeiras e mimimi. E a terapia é um espaço ótimo para promover essa reflexão. Amei a sua fala, sou suspeito porque sou Tim Ana Lu. Eu acho curioso, né, o como a gente conversa, né, sobre isso às vezes, eu e o Lázaro, como essa coisa das pessoas se entenderem enquanto seres políticos é uma coisa muito difícil, e aí por várias razões, né, eu acho que tem algumas relações derivadas sobre o que é política, que as pessoas às vezes, enfim, se afastam ou acham que elas estão afastadas, mas não, né, essa discussão do quanto tudo que acontece nos afeta, do quanto... E aí não estou falando só mais agora como indivíduos, mas pensando na classe da psicologia mesmo, né? O como muitas dessas coisas, elas... Não é que a gente está falando, né, ou levantando bandeira, ou lacre, ou mimimi, ou coisa assim, mas é porque realmente, para quem é privilegiado, é muito cômodo você falar que isso é pouco ou é menos, até porque numa discussão de poder, quem já tem o privilégio não vai querer abrir mão para compartilhar com outras pessoas que querem acessar isso, sim, né? Mas é muito complicado, porque eu acho que esse discurso, ele, inclusive, esse discurso individualizante, né, ele desmobiliza mesmo as pessoas, e eu também acho que é propositalmente, assim, né, é uma ideia que é construída para que o controle seja mais fácil de ser mantido, então é muito complicado, assim, e esse descolamento de algumas realidades, né, porque daí, às vezes você se vê mais próximo da pessoa, pensando na questão de classe, né, às vezes você acha que porque você tem uma condição X, você está próximo daquela pessoa que está lá em cima. Na verdade, você está mais próximo da pessoa de quem você oprime ou acha que é mais do que ela. Então, essa questão da política é algo que a gente tem que estar constantemente olhando, assim, né? Acho que ela vai muito além de... Não é que ela vai muito além, eu acho que ela dialoga com a saúde mental em várias questões, né? Tem uma coisa que eu penso muito, assim, eu gosto muito de andar, assim, acho muito gostoso, e uma coisa que eu fico muito triste é de não poder, tipo, sei lá, às vezes tá uma noite bonita, assim, pô, se eu quiser sair dar uma caminhada agora. Não,
né, assim, talvez não seja prudente, talvez não aconteça nada, mas talvez não seja muito prudente, porque eu sou mulher, porque eu vou estar sozinha, porque eu moro numa cidade, né, que tem características X e tal. Isso é político, né? A forma que a gente vive a nossa cidade, a forma que a gente vive no mundo, a forma que a gente se relaciona, tudo isso tem é permeado por uma questão política, mas eu entendo que é difícil a gente olhar para isso, porque toca num ponto de impotência que não é fácil, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito significativo, porque acho que quanto mais a gente vai se dando conta disso, quanto mais a gente faz chá revelação da nossa classe, do nosso gênero, da nossa raça, etc., mais a gente teria chances de olhar para essas questões que são também muito relevantes, né? Muito bom, muito bom. Dava para ficar bem mais por aqui, mas nosso horário está chegando ao fim. Queria só saber se alguém mais quer trocar alguma ideia antes da gente começar a se despedir. Porque fico com a sensação de que é até difícil te agradecer, assim, né, pelo compartilhamento, porque realmente é muito rico, assim, o que você está trazendo. Porque eu acho que você vem de uma caminhada que te dá essa clareza para poder falar tudo. Eu já vi muita gente falando sobre isso de um jeito muito separado, ou eu que estudo supervisão, a gente sempre fala, não, as variáveis culturais são habilidades terapêuticas que o terapeuta tem que aprender, mas sistematizar essas informações com essa clareza, o teu raciocínio, assim, me deixa muito feliz que você aceitou o convite de estar compartilhando com a gente. A gente tem agora esse material aqui, né, quem puder assistir depois, a gente vai divulgar, mas porque a gente começa a tentar mudar um pouco, né, mesmo no nosso espaço de alcance, que não é tão grande, mas enfim, é o que a gente pode agora. Então, te agradeço imensamente pelo compartilhamento da tua trajetória de pensamento e a clareza que vai dando a gente poder falar isso aqui. Obrigada mesmo. Imagina, eu agradeço também, e eu entendo que trazer esse assunto à tona é uma forma de também possibilitar que mais pessoas se interessem ou acessem, ou isso, acho que a ideia não foi trazer muitas respostas, até porque elas não existem, mas acho que é isso, é de mobilizar para que, ok, talvez tenha algo aí que eu também posso fazer, assim, né, então é um tema que eu gosto bastante, e várias ramificações desse tema eu acho que são muito relevantes, assim, a própria questão, né, de formação de terapeutas, que eu sinto que é uma lacuna que ela é difícil, principalmente para gente, principalmente não, né, porque quem sofre também é muito difícil, Claro. mas para gente que está ali, né, convivendo com muitas pessoas diferentes, eu consigo encontrar um conforto em olhar para essas coisas, justamente quando você fala de ver o sofrimento de alguns alunos, de não, mas eu queria que desse conta, eu queria poder que a terapia fizesse X, Y e Z. Então, ao mesmo tempo que eu acho, né, é um paradoxo, mas ao mesmo tempo que eu acho muito desconfortável, eu também acho muito reconfortante poder entender que é isso, que tem um nome toda essa coisa que está acontecendo, que a gente pode dedicar o nosso interesse a preencher essa informação, assim. Perfeito, perfeito. Ao mesmo tempo que é desconfortável pensar, acho que o contexto histórico, para mim, ficou muito desconfortável pensar, nossa, é mesmo, é isso. Mas também é muito reconfortante, por um outro lado, isso que você disse, tem um nome, a gente pode pensar nisso assim, a gente pode caminhar por aqui. Eu super concordo com essa sensação assim paradoxal, né? Mas muito legal ver as pessoas interessadas aqui. E seguimos nessa tentativa de ampliar essa discussão. Mas obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que ficou até o final, quem participou e teve que sair. A gente vai em breve deixar disponível lá. Aí a gente avisa vocês. Boa noite, então. Obrigada, gente. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.